Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Maravilhoso Deus, suplicamos, Pai. Sabemos que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos responde, tem todo interesse nisso, Pai. Mas suplicamos por uma única coisa agora, Pai. Por um alimento sólido, Pai, pela sã doutrina, pela Tua palavra. Suplicamos que o Senhor nos encha, que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos fortaleça, Pai. Que o Senhor emudeça todas as vozes dos nossos corações. Todos os planos, Pai, que tenhamos ao sair daqui ou no início dessa semana. Nenhuma fraqueza, que nenhum temor, Pai, possa impedir que possamos ouvir a Tua palavra. Suplicamos ao Senhor, Deus, que mova, Pai, o Teu Santo Espírito para que haja poderosamente em nossos corações. Tua palavra, Pai, a suficiência das Escrituras. Tua palavra, Deus, a verdade absoluta, Pai. Tua palavra, fala-nos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a gente ouve falar sempre sobre fé. Isso é uma gíria mesmo já nos nossos dias. Todo mundo abre a boca e diz que tem fé. Eu tenho fé, eu tenho fé e eu tenho fé. Se você for perguntar sobre religião, as pessoas vão dizer que tem fé. Se você for mais além na religião e perguntar, depois da vida, o que é que te espera? O céu ou o inferno? E alguém vai dizer, o céu. O céu porque eu tenho fé. Se alguém perguntar sobre, saindo de religião e perguntando sobre encontrar alguém especial para um casamento, ela vai dizer, eu tenho fé que eu vou encontrar alguém especial. Sobre uma condição financeira, ele vai dizer, eu tenho fé que eu vou conseguir melhorar de vida. E alguém, inclusive, usa a palavra fé, abusa dela, inclusive, para as coisas ruins. Eu tenho fé que aquele miserável vai cair, que vai acontecer alguma coisa ruim com aquele miserável, porque eu o invejo, porque eu não suporto ele naquela posição mais elevada do que a minha. Não suporto em ver ele melhor do que eu, então eu tenho fé que ele vai se dar mal. E usamos, então, abusamos dessa palavra de maneira absurda, terrível. Nós sabemos que a nossa salvação é pela fé. Jamais nós poderíamos abusar dessa palavra como o mundo tem feito. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Nós ouvimos aqui, lemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas por que então abusamos dessa palavra e tornamos ela então tão fraca? Usamos tanto dessa palavra, talvez como o mundo ímpio, como o mundo caído, como os incrédulos, e essa palavra se tornou tão banal, tão corriqueira, que também não nos diz muita coisa. Nós vimos que o autor, aqui no início do capítulo 11, do versículo 1 ao 3, um sermão que nós vimos
há pouco tempo atrás. Ele vai dar o conceito de fé. O que é a fé? Sem que eu pregue novamente, ao você mergulhar um pouco nesses 3 versículos, o que é a fé? Vamos ler mais uma vez? Ora, a fé, Hebreus 11, versículo 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Você vai conversar com uma pessoa incrédula, ela vai dizer, isso é ridículo. Então por que você abusa tanto da palavra fé? Ou então um ignorante mesmo, ele vai dizer, rapaz, isso não faz sentido nenhum para mim. Certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Ele certamente vai dizer, se isso for fé, então eu não tenho mais fé em nada não. Abusamos desse conceito para tantas e tantas coisas em nossas vidas. Mas por que o autor de Hebreus acrescenta isso em sua carta? Porque ele define fé em sua carta. Para um grupo de cristãos, de pessoas que assumiram ter fé unicamente em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, e que agora, por conta de uma perseguição religiosa, certamente Roma, onde agora estava difícil ser crente, a religião judaica era a única religião legal, agora os cristãos sendo colocados em estacas, vivos, melados por piche e tocado fogo para iluminar a cidade, seus bens sendo espoilados, arrancados, não havia emprego, não havia venda no mercado para os crentes, e assim eles sendo expulsos, sendo mortos e perseguidos. No mínimo, caluniados, desempregados e constantemente humilhados, onde quer que andassem. Seja num contexto familiar, seja na rua onde morasse. Agora então surgiu o que é comum nos nossos dias hoje: novas vozes. Você pode ser crente, você pode ter fé em Deus, e eu vou te dar as outras opções, sem que você precise sofrer essas coisas, porque professa o nome de Cristo Jesus. Você pode continuar sendo crente se você colocar a sua fé nos anjos. Foram os anjos que trouxeram a lei, trouxeram a palavra do Senhor, entregaram a Moisés. Você pode ter fé em Moisés, você pode ter fé nos sacrifícios, você pode ter fé nos sacerdotes, você pode ter fé nos sumos sacerdotes. Você tem várias opções. Por que viver essa vida fanática, perdendo absolutamente o mundo todo ao seu redor? O mundo todo está contra você e você insiste nesse fanatismo, em ter essa fé unicamente em Cristo Jesus, quando você pode continuar sendo crente. Porque anjos, porque Moisés, porque sacerdotes, sumos sacerdotes, sacrifícios, tudo isso está na Bíblia. E por esse meio o povo agradava e chegava a Deus. E por que então você não adere a uma dessas opções? Então o povo começou a sucumbir, o povo começou a aceitar, o povo começou então a encontrar meios mais convenientes de achar que estavam agradando a Deus e que tinham assim fé em Deus. É para esse povo que o autor de Hebreus então define o conceito de fé. Então eles já começavam a ficar embaraçados diante dessa pregação, diante dessa carta, diante dessa palavra. É como se aquilo fosse colocado diante dos seus olhos, nos seus ouvidos, então eles fossem constrangidos a dizer, olha, nós não estamos vivendo esse conceito de fé. Tem uma promessa para a gente e nós não estamos resistindo até o sangue. Existe uma promessa de salvação, uma esperança em Cristo Jesus, ainda que nós possamos perder tudo, inclusive a nossa vida. Sabemos que com Cristo nós reinaremos durante a eternidade. Não, vamos não ouvir isso como absoluto, mas vamos tornar relativo e procurar outros meios de se chegar a Deus. Outros meios mais fáceis de ser crentes. O autor de Hebreus, então, ele não achando suficiente dar o conceito de fé, então eu vou lhe dar uma lista de modelos de pessoas que viveram por essa fé.
para que pudesse, irmãos, deixa eu usar essa palavra de novo que eu sempre uso, constranger ali aqueles irmãos hebreus, que agora naufragavam e fracassavam na fé, abandonavam a fé. Deixa eu colocar então, deixa eu estampar na cara de vocês algumas pessoas que viveram pela fé, para mostrar a vocês que nada disso do que vocês estão vivendo é fé. Que isso é covardia, que isso é desobediência, que isso é incredulidade. E no grande tema de Hebreus, não entrarão no meu descanso. É isso que nós vimos há muitos e muitos sermões que nós vimos. É isso que ele vai falar no início, no meio de sua carta. Deixa eu mostrar a você o que é fé. Eu vou dar exemplos para vocês. Aí eu quero que vocês olhem comigo mais uma vez então o versículo 4. Depois do conceito de fé, ele dá início à sua lista. E ele diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Irmãos, observe o que o autor faz. É um contraste bem claro de fé e incredulidade, fé e descrença. Ele coloca o exemplo dos nossos patriarcas. Observe, irmãos, que lá agora no versículo 4, ele fala de fé. Mas quando ele menciona Caim, pela fé, Abel, mas quando ele toca no nome de Caim, ele já está ali adicionando e mostrando um exemplo de incredulidade e desobediência. Pela fé, pela fé, pela fé. É o que ele vai fazer para frente o tempo todo. Mas quando cita o nome de Caim, quando ele coloca Caim aqui na história, ele está fazendo um contraste. Olha, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Ele quer mostrar que existe diferença mesmo. Ele quer dizer, olha, Caim também chegou lá e ofertou. Os dois, Caim pegou dele, Abel pegou dele, os dois foram ofertar. Por que é que vocês se apegam tanto a detalhes? Parece mais que Deus não recebe o louvor de todo mundo. Vocês parecem dizer que Deus não recebe o louvor de todo mundo, não, que Deus é cheio de coisinhas. Parece que Deus rejeita o louvor de algumas pessoas. É essa a pregação de vocês. O autor de Hebreus está deixando isso claro. Há um destaque em Abel, irmãos. Há um destaque em Abel. O próprio Cristo, lá em Mateus capítulo 23, versículo 35, e em Lucas 11, 51, vai chamar Abel de justo. Vi do próprio Cristo a menção. Ele dá esse nome a Abel, justo. Abel ofereceu um sacrifício mais excelente. Ou seja, literalmente, um sacrifício maior do que Caim. Pelas duas coisas, Caim errou. Caim errou pelo seu coração. Depois que foi repreendido pelo próprio Deus, seu semblante, dá para ver na sua cara. Ele, em descrença, resolveu não ouvir a voz de Deus e aí mata o seu irmão, piora mais a situação. Mas então, pelo seu coração, Abel erra. E também porque ele ofertou aquilo que não deveria ao Senhor. Veja, irmãos, antes de Abel, ele tinha um exemplo dos seus pais. De que maneira os seus pais queriam esconder a vergonha? De que maneira os pais queriam esconder a nudez? Não, nós vamos resolver esse problema do pecado. Nós desobedecemos a Deus e nós vamos resolver. Vamos colher folhas. E aí foram cobrir a sua nudez. E aí Deus vai nos mostrar, não é do jeito de vocês. Vocês não conseguem por si só se reconciliar comigo. Vocês não conseguem dar um jeitinho no pecado de vocês. O que Deus quer dizer é o próprio arrependimento de vocês não salva vocês. Não confie no seu próprio arrependimento, no como você consegue contornar as coisas. Não, eu já corrigi o meu erro, então já estou sendo aceito por Deus. O jeito quem dá é o próprio Deus. E ali, naquele momento,
nós já vemos o Senhor, o nosso maravilhoso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deus precisou matar um animal para que pudesse, com a pele daquele animal, cobrir a nudez de Adão e Eva. Aparentemente, irmãos, eles já tinham resolvido, mas espera aí, rapaz, já foi resolvido o problema com folhas. Eles deram cabo do problema. E aí você pode, talvez, não ser ousado e dizer, por que tem que ser do jeitinho de Deus? Por que não pode ser do meu jeito? Então Deus derrama sangue ali no Éden pela primeira vez. Um animal é sacrificado para que com a pele dele pudesse resolver o problema do pecado de Adão e Eva. Para que Adão e Eva pudessem então agora continuar sendo aceito diante de Deus. Foi preciso haver derramamento de sangue. E ali tipificando já o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, por Cristo, o nosso Salvador. Então, queridos, Abel, o melhor do seu rebanho, diz o texto de Gênesis, das primícias do seu rebanho, daquele animal gordo, ele então oferece ao Senhor, da gordura daquele animal. E o que é que Caim faz? Pega fruto da terra, daquilo que ele já tinha mesmo, daquilo que ele produzia, e oferece ao Senhor. Não. Ele já tem o exemplo dos seus pais e sabia que o que era para ser ofertado era com derramamento de sangue. Ele deveria pegar então um animal ali, juntamente com seu irmão com um e ele com outro, e ali os dois iriam sacrificar. Ele pegou daquilo que ele tinha mesmo e disse, vai desse jeito. Talvez, irmãos, numa linguagem popular que aquela crentaiada dos nossos dias dizem, o que importa é que você está fazendo. Não se preocupe não que Deus recebe. Talvez esse foi o pensamento de Abel. Talvez esse foi o pensamento de Caim. E Deus recusou a sua oferta. Deus não aceitou nem ele e nem a sua oferta. Naquela época eles não comiam carne ainda. Os animais certamente eram para sacrifícios, para cobrirem a sua nudez com a pele dos animais. Pegava o animal ali do seu irmão. Meu irmão, vou pegar um para mim também. Vou escolher um para mim também, para que eu possa sacrificar. Mas Abel, de fato, ofereceu aquilo que era errado ao Senhor. Tanto a forma quanto o seu coração estavam errados. Queridos, Hebreus capítulo 10, versículo 38. É um encaixe perfeito para Abel. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. De forma nenhuma, irmão, Abel retrocedeu. Mas Abel, chamado de justo pelo próprio Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele viveu por fé. E assim pagou o preço da sua própria vida. O versículo 5, irmãos. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Porque antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Irmãos, Enoque, fala-se pouquíssimo dele na Bíblia. Abel, um relato histórico em Gênesis. Noé, que ele vai falar também à frente. Um relato histórico, mas Enoque apenas numa genealogia. E fala bem pouquinho dele. Enoque era membro da 7ª geração da família de Adão. Nós vamos ver isso lá em Gênesis capítulo 5, versículo 1 ao 24 e em Judas 14. Mas observe, irmãos, então a narrativa lá de Gênesis. Não toda, não do 1 ao 24, mas do 21 ao 24. Gênesis capítulo 5, versículo 21 ao 24. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus. E já não era. Porque Deus o tomou para si. Veja. Na genealogia,
já é suficiente para que o autor de Hebreus coloque ele na lista de herói da fé. Veja, ele sendo pai de Metusalém, aquele que viveu 900 e poucos anos, ele apenas viveu 300 anos. Até hoje, a ciência prova que, de acordo com a genética do homem, seus filhos, seus pais, a genética de alguns seres humanos, as pessoas vivem mais. Naquela família, as pessoas vivem mais anos, são mais saudáveis. Outras trazem, geneticamente, algumas enfermidades. Se o seu filho viveu 900 e poucos anos, quantos anos Enoque não poderia ter vivido, irmãos? Mas o Senhor o tomou para si. Todos os outros mencionados na genealogia são descritos com um único refrão. O que nós lemos, irmãos, nesse refrão? Então, e então morreu. E então morreu. Viveu e então morreu. Viveu tantos anos e então morreu. Mas com Enoque, algo extraordinário aconteceu. Enoque foi trasladado e não experimentou a morte. Por causa da fé dele, algo bem diferente dos outros mencionados, algo completamente fora do comum. Todos morreram, viveram e morreram. E aí diz que Enoque não experimentou a morte. Aparece 2 vezes a menção do porquê ele não experimentou a morte. 2 vezes é mencionado que ele andava com Deus. Enoque andava com Deus. O que significa andar com Deus? Irmãos, significa que Enoque, ele chegou a um ponto de uma vida piedosa tal, e é uma vida piedosa que Deus espera que todos nós cheguemos um dia, mas que Enoque chegou lá. Enoque alcançou esse estado de vida piedosa, mais perto do qualquer outro homem tenha chegado. Ter Deus no centro da sua vida, como nós vimos hoje pela manhã, e se concentrar em fazer a sua vontade. Enoque, ele andou com Deus de tal forma, ele viveu de tal forma uma vida piedosa, que o Senhor o tomou para si. Enoque, um homem que foi comum, inclusive, diz o texto que ele teve filhos e filhas. Alguém vai dizer, rapaz, alguém para ter uma vida piedosa assim, ele precisa ficar trancado dentro de um quarto. Não se engane, porque ali até no seu orgulho, no seu legalismo, você está pecando. Mas então, diz o texto que Enoque era um homem comum, conheceu uma garota, se apaixonou e ali teve filhos e filhas. Mas ele andava com Deus. Apesar de ser um homem comum, não deixou de ter Deus no centro da sua vida e fazer a vontade de Deus. Enoque, em sua geração, foi alguém que impactou com uma vida diferente. Ele caminhava com Deus, ele pensava em Deus, ele falava com Deus, ele tinha Deus sempre diante da sua face. Irmãos, andar com Deus não é simplesmente dizer eu sou crente. Enoque não simplesmente fazia isso. Olha, eu ando com Deus, por quê? Porque eu tenho uma religião. Eu ando com Deus por quê? Porque eu tenho uma igreja. Eu ando com Deus por quê? Porque eu tenho fé. Vai muito mais além disso. Significa honrar a Deus com cada palavra que você fala. Significa honrar a Deus em cada atitude que você toma. Significa honrar a Deus em cada passo que você dá. A fé de Enoque foi de tal maneira, irmãos, que a maldição que tinha pronunciada sobre a vida de Adão e Eva e a sua descendência não prevaleceu contra ele. Enoque, em sua vida com Deus, ele obteve um bom testemunho. É isso que diz a Sagrada Escritura. É isso que o autor de Hebreus diz. Ele obteve um bom testemunho. O versículo 6, irmãos,
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Veja, queridos, Romanos capítulo 14, versículo 23, Paulo vai dizer algo que nós podemos comparar. Romanos 14, 23 diz: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. Então ele vai dizer: e tudo o que não provém de fé é pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o autor de Hebreus, ele coloca aqui, irmãos, o método de como nós iremos conseguir agradar a Deus. Crer em sua existência e a certeza de ter sua oração respondida. O versículo 7, irmãos. Terceiro exemplo. Abel, Enoque e agora Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé claramente foi um exemplo de fé no mundo de incredulidade. O mundo todo ao seu redor incrédulo. A terra cheia de pecado. O homem completamente caído, inundado em seu pecado. Em Gênesis capítulo 6, versículo de 1 ao 7, nós vemos que Deus avisou a Noé que acabaria com tudo, com o homem, com a natureza, com os animais, com o dilúvio, por conta do pecado no mundo. E então Noé agrada a Deus. Noé agrada a Deus, e como lemos em Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9, que ele andava também com Deus. Deus agrada a Deus porque ele é obediente. Ele ouve a voz do Senhor. E apesar do mundo incrédulo ao seu redor, apesar, irmãos, das possíveis chacotas, das humilhações, das gargalhadas, das calúnias que eram ditas acerca de um homem que construiu um navio, que ouviu do próprio Deus especificamente como construir um enorme navio num lugar seco. Certamente aquele homem foi taxado de louco e de outras coisas parecidas, mas diz o texto que ele agradou a Deus porque ele andava com Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos diz que fatos que não veem acerca da fé foi o que de fato Noé viveu. Diz o texto aqui, no versículo 7, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, exatamente o contexto de fé. Noé vivenciando isso quando ele constrói o seu navio em um lugar seco. Então Noé sofrendo certamente gigante oposição do mundo que vivia pelo fato de andar com Deus, ele não desobedeceu, ele não esmoreceu e não fracassou. Noé estava sozinho no mundo mau, somente ele e sua família e mais ninguém. A sua fé se tornou o seu testemunho, e esse testemunho condenou o mundo ímpio ao seu redor. Em Gênesis capítulo 6, versículo 9, nós vemos que Noé também recebeu o título de justo. Pedro, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, chama Noé do pregador da justiça. Ninguém, nenhum profeta pregou tanto sobre destruição, sobre a condenação de Deus, sobre a ira de Deus contra o pecado, sobre o arrependimento, como Noé. Durante 120 anos. E, logicamente, Noé pregou muito mais porque ele pregou para todo o mundo incrédulo ao seu redor. Todo mundo que vinha, inclusive dos lugares mais distantes, viam e conheciam e argumentavam sobre aquela grande arca. Por isso o autor de Hebreus diz que Noé se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé, porque Noé viveu pela fé. Abel, ele obteve o testemunho de ser justo, e Noé tornou-se o possuidor da justiça. Queridos, tendo visto essas coisas, tendo esclarecido um pouco a mente do porquê foi que o autor de Hebreus nos dá esse exemplo, olha, acordem
Acordem, porque o conceito de fé foi dado e eu dei modelo para vocês. Então ele quer dizer, olha, vocês vão continuar ainda omissos? Ou vocês vão despertar, ou vocês vão acordar? Porque dessa forma em que vocês estão, não vão entrar no descanso do Senhor. Isso não é fé e não resta salvação para vocês. É isso que o autor de Hebreus vai dizer. Irmãos, o que nós vimos nesses 3 exemplos, nesse texto exposto, é que esses 3 homens permaneceram sozinhos, mas firmes. No contexto de fé que eles estavam sozinhos. Vejam, vocês têm a igreja. É muito fácil viver assim. Olha, o mundo ao meu redor é incrédulo demais. A minha faculdade, o meu trabalho, a minha família. Mas você pode buscar nos seus irmãos da igreja exemplos. Você pode encontrar um ombro amigo. Você pode achar quem chora com você, quem sorri com você, em que vai caminhar junto com você, quem vai te defender. Esses homens estavam sozinhos no contexto em que viviam. Irmãos, se você for olhar para Abel, olha o exemplo que Abel tinha. Prestem atenção. Talvez você vai se identificar com isso. Abel vai olhar para o seu pai. Meu pai e minha mãe caíram, arruinaram tudo, foram expulsos do paraíso. Esse é o exemplo de pai que eu tenho, pastor, em casa. Você está bem parecido com Abel, então. Olha, se você souber o irmão que eu tenho, aquele que, em sua descrença, aquele que rejeitou ouvir a voz de Deus, que se rebelou contra Deus, e diz lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, que ele se tornou servo do pecado. Abel estava sozinho. Abel estava absolutamente sozinho. O exemplo do pai, o exemplo do seu irmão, o exemplo da sua mãe que deu ouvido a uma serpente. E serpente fala, isso já é uma mentira. Deus disse, ela resolveu tornar a verdade de Deus em algo relativo, ouvir outra voz, passou a crer no diabo. Então fala para mim a tua história. Dá para mim a tua justificativa de dizer por que é que você está assim tão fraco na fé. Me diz por que o nível da tua fé está num nível tão raso. E você vai culpar a sua família. Você vai culpar o mundo ao seu redor. Abel, ele estava sozinho, mas recebeu o título de justo e agradou o Senhor. Enoque andava com Deus, mas ninguém na sua genealogia foi atribuído esse título. Mas a ninguém foi mencionado isso. Enoque andava com Deus. Por que na genealogia não tem outra pessoa também que foi dito, olha, andava com Deus também fulano e foi trasladado. Andou com Deus de tal forma que Deus disse, você não vai conhecer a morte. Qual é a melhor coisa que eu posso fazer por um ser humano? Ele não vai experimentar a morte. Veja, se seu amigo, se seus familiares, se no seu ambiente de trabalho não tem ninguém que anda com Deus, a palavra é para que você ande e para que você experimente do Senhor a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Enoque andou com Deus e experimentou de Deus a sua vontade, a bênção de Deus sobre a sua vida. Ninguém mais anda com Deus. Você deve andar com Deus. Observe, irmãos, ainda a terceira figura de Noé. O mundo inteiro o desprezou, mas ele permaneceu firme, sozinho, ele e sua família. Nesses 3 exemplos, irmãos, nós podemos tirar tantas coisas. Mas observe, Deus colocou você exatamente aonde você está. Eu estou gostando da chuva porque vocês estão prestando mais atenção. Estão se esforçando para ouvir. Deixa eu dizer para vocês,
Deus colocou vocês exatamente aonde você está. Meu irmão, minha irmã, Deus não se descuidou quando Ele fez você nascer nessa família. Deus não se descuidou quando Ele deu condições para você estar apenas nessa faculdade. Não há descuidos de Deus. Exatamente aonde você está. Deus quer que você se mantenha firme, que você mantenha a sua fé nele, que você o agrade, que você o honre, que você ande com ele. É necessário, meu irmão, é necessário andar com Deus, para que você possa receber o título de justo e assim habitar para sempre na presença de Deus. E assim dizer que eu tenho fé, porque nós sabemos que, Efésios capítulo 2, a fé não é algo gerado por mim. Eu não desenvolvi a fé. Não foi a igreja que confeccionou a fé e me deu. Faça um curso na igreja. Faça um voto de tantos domingos, de tantos dias. E aí a fé vai ser colocada em seu coração. A fé é um dom de Deus. E Ele imputa isso dentro do seu próprio coração. Sabendo, irmãos, sabendo que nesses 3 exemplos, você pode olhar para você, ser constrangido, e com peso de ordenança, saber que você também deve andar com Deus, seja na sua família, na faculdade, no trabalho, aonde quer que você ande, e mantenha-se firme na fé. A minha pergunta, irmão, meu irmão e minha irmã, e com a sua fé, com a fé que você diz que tem em Deus, aquela fé que você diz, ela é suficiente. Cheguei até aqui hoje e talvez você se orgulha. Com essa sua fé, o que é que você tem oferecido a Deus? O que você tem oferecido a Deus com a sua fé tem sido aceito por Ele? Como Abel ou como Caim? Você tem oferecido a Deus a sua vida, as primícias, ou aquilo que sobra, ou qualquer coisa, ou o resto de sua vida? Nós possamos olhar para Cristo e se arrepender. Mas por que olhar para Cristo e me arrepender? Olhe para Cristo e veja o que foi que Ele ofereceu para que você pudesse ser salvo. Olhe para Cristo e veja o que foi que Ele ofereceu para que você pudesse ter o título de justo e ser aceito por Deus durante toda a eternidade. Somos justificados, pois, pela fé. Mediante quem? Cristo Jesus. Então veja, se eu olhar para Cristo Jesus e ver o que foi que Ele ofereceu por mim, para que fé fosse imputada no meu coração, para que eu pudesse agora então caminhar com Deus em novidade de vida, para que eu pudesse receber o selo de justiça em mim, ser herdeiro também, o título e ser herdeiro também da justiça, assim como Enoque, assim como Abel, assim como Noé, e assim habitar na presença de Deus. Caminhar com Ele hoje, porque é com Ele que eu vou viver eternamente. Então eu volto à minha pergunta, com a sua fé, que você diz que tem até hoje, o que é que você tem oferecido a Deus? Ele entregou a própria vida dele, para que você pudesse ter vida. E aí você diz que tem fé, e seu coração não se move, não se volta para andar com aquele que te deu vida. Isso não é fé. Será que como Enoque nós temos andado com Deus? E aí você pode dizer assim, olha, tenho oferecido a Deus, ou então não tenho, me arrependo agora, no pó e na cinza, mas eu tenho andado com Deus. E a minha pergunta é, você tem andado com Deus de fato? Ou você tem dado poucos passos com o Senhor e logo se afasta dele? Eu ando com Deus.
Será que não é apenas um passeio? Será que você não anda com Deus somente num passeio onde você tem interesse? Quando um jovem namorado convida uma moça para dar um passeio, ele tem um interesse nela, ele tem interesse em pedir a sua mão em casamento, ele tem interesse em conquistá-la. Se ela disser que não, ele já perde todo o interesse de um próximo passeio. Será que você tem andado com Deus? Ou será que são apenas poucos passos e você já desiste na primeira dificuldade? Ou será que tem sido apenas um passeio interesseiro, onde você vai só tentar buscar algumas coisas em Deus, como numa barganha? Se eu passar a andar com Deus agora, devotar a minha vida a Ele, Ele vai me dar algumas bênçãos. Em quais lugares vocês andam de maneira autônoma, que a companhia do Senhor Jesus, ela não é bem-vinda? Deixa eu perguntar a vocês, irmãos, de novo. Vocês que dizem que são crentes, que têm fé, será que em todos os lugares que vocês andam, a companhia de Deus, ela é aceita? Será que ela é bem-vinda? Não entendam literalmente andar. Quero falar no teu coração. Será que em absolutamente tudo na tua vida, tu pode dizer que inclui o Senhor Jesus? Que permanece firme com Ele em fé? Ou será que, usando esse exemplo de caminhada, de andar com Deus, em determinados momentos você diz assim: Senhor Jesus, fique em casa. Hoje você vai ficar em casa. Hoje eu ligo a televisão, eu coloco uma poltrona, eu ligo o ar-condicionado, mas hoje, para esse lugar que eu vou, para o que eu vou fazer, para o que eu vou pensar, para o que eu vou falar, com quem eu vou estar, o Senhor não pode vir comigo. Então a minha pergunta é, nessa noite, você pode dizer que tem fé em Deus, a ponto de dizer que anda com Deus? Eu já te perguntei sobre a tua fé, o que é que você tem oferecido a Deus, mas e agora? Você também pode dizer que anda com Deus? Assim como Abel, que ofereceu ao Senhor das primícias, assim como Enoque, que andava com Deus. A minha terceira pergunta é: será que, como Noé, você tem resistido ao mundo ao seu redor? Será que, como Noé, você tem recebido, talvez como Noé talvez tenha recebido títulos de louco, de fanático, por construir um navio num lugar que não tinha nada a ver ali para estar ancorado o navio, mas porque simplesmente ele não conseguia ver chuva, porque não conseguia ver água? As circunstâncias não eram prováveis para construir ali um navio. Que loucura dar ouvir a voz e dizer: não, peraí, se tiver um pouquinho d'água eu começo a construir. Deus disse que é para eu fazer desse jeito, mas peraí, enquanto eu não ver água, me dá um sinal, Deus. Tem gente que coloca Deus na parede e diz: Deus, me mostra, porque se o Senhor me mostrar eu vou fazer. Se o Senhor não me mostrar, se o Senhor não me der um sinal, eu não vou fazer. E Deus está aqui com sua palavra, esse é o sinal, essa é a minha vontade para a sua vida. Noé resistiu firme à oposição do mundo. Mas muitas vezes eu e você, com vergonha da nossa fé em Cristo Jesus, nós nos adaptamos ao mundo. Colocamos a nossa fé como algo conveniente e adaptamos a nossa fé ao mundo para não perder o sorriso e o aplauso desse mundo, a aceitação, o abraço desse mundo, a simpatia desse mundo do qual nós tanto namoramos. Noé resistiu até o fim. E com isso ele salvou a sua vida e a vida da sua família. Será que você tem resistido ao mundo, meu irmão e minha irmã, pela fé que você diz ter? Ou você cede aos encantos do mundo? Ou você cede facilmente às propostas desse mundo? Seja onde for, deixa eu colocar sempre nos mesmos exemplos: faculdade, no trabalho, na sua vizinhança, dentro da sua própria casa, da sua família.
Essas 3 coisas que precisam ser perguntadas por vocês mesmos. E eu estou fazendo isso agora, depois de ter exposto o texto desses 3 exemplos de homens de fé. Receberam títulos de justos porque andavam com Deus e agradaram a Deus. E a minha vida e a sua vida. Nós temos que ser sinceros, irmãos. Porque, veja, se eu já recebi o conceito de fé, eu vi exemplos e eu estou totalmente diferente de tudo isso que foi pregado para mim agora. Ou esse pregador interpretou tudo errado, essa exposição está completamente errada, ou eu estou errado e eu preciso mudar hoje. Precisa haver conversão na minha vida hoje. Eu preciso entregar a minha vida ao Senhor, assim como Abel entregou as primícias. Aquilo ali foi a sua oferta, o seu sacrifício. Daquilo de melhor, você precisa oferecer o melhor da sua vida ao Senhor. Veja, você precisa andar com Deus e você precisa resistir e se opor ao mundo. Porque senão isso que você diz ser fé é uma mentira, é um conto de fadas. Só que você vai abrir os olhos e o final não será feliz. Nessa novela que você vive, nesse filme, que o enredo foi feito pelo seu próprio coração, pela sua própria razão, pelos seus conceitos, pela sua própria justiça. Esse enredo que foi criado não vai levar você a um final feliz. Porque essa não é a fé que Deus imputou em seu coração. Ele quer dizer então aos hebreus, olha, vocês dizem que tem fé? Esse é o conceito de fé e esse é o exemplo. Vocês se parecem com isso? Assumam isso hoje. Vocês se parecem com isso? Então, com outras palavras, ele quer dizer, isso não é fé. Você viveu enganado até hoje. Você se acostumou com a religião. Você se acostumou com o ser igrejal, com as músicas bonitas, com as boas palavras encantadoras de você pode, de paz e de amor que as igrejas evangélicas fazem. Mas o conceito de paz, o conceito de fé salvífica é esse. Sem essa fé é impossível que você agrade a Deus. Irmãos, eu queria que vocês abrissem apenas num texto em Lucas, de tantos textos que eu poderia abrir do Senhor Jesus Cristo falando sobre a fé. Mas eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 18. E aí nós encerramos. Lucas capítulo 18. No versículo 1, Jesus diz, capítulo 18 de Lucas, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Veja, orar sempre, ou seja, caminhar sempre, andar sempre com Deus. E nunca desistir, nunca enfraquecer essa fé. E resistir mesmo. Então, no versículo 7 e no versículo 8, no finalzinho, depois de dizer a parábola, olha que coisa incrível o Senhor Jesus diz. Capítulo 18 de Lucas, versículo 7 e versículo 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eis que os dias se aproximam, queridos, da vinda do nosso Senhor. O conceito de os fins dos dias, os últimos dias bíblico, foi quando Jesus inaugura a nova ordem, quando ele ressurge dos mortos ao terceiro dia e ascende aos céus, onde ele está à direita de Deus Pai, advogando em nosso favor, declarando que nós somos justos. Eis os fins dos tempos, os fins dos dias. O próprio Senhor Jesus, porventura, acharei fé na terra.
Irmãos, eu confesso que cada vez mais eu vou me tornar chato. Não soberbo, porque eu sei bem que eu sou um miserável pecador e salvo unicamente pela graça. Eu não me considero, nunca me achei mais merecedor do que qualquer ser humano, qualquer outro ser humano, do qual também Cristo tenha aspergido o seu sangue sobre ele. Miserável pecador, essa era a minha condição até que o Senhor me achou, me salvou e me vivificou. Agora, me tornar cada vez mais chato. Eu cada vez me torno chato e desacredito cada vez mais na igreja evangélica. Cada vez mais eu desacredito porque eu tenho ouvido aquilo que se chama de pregação, aquilo que se chama de culto. Então, por um lado, eu brigo comigo mesmo porque parece que a minha voz está dizendo só a minha igreja é perfeita. Parece que eu estou dizendo só a minha pregação é que é fielmente expositiva da palavra de Deus. Quando não é isso. Nós sabemos das igrejas verdadeiras ao redor do mundo. Existem igrejas mais puras e igrejas menos puras, mas igrejas verdadeiras, nenhuma delas perfeitas. Mas é impossível olhar para textos como esse, irmãos. Nos maravilhamos hoje pela manhã, quando vimos em Eclesiastes, se alegrem, se alegrem, se alegrem, vivam, curtam a vida, levem Deus em consideração em tudo, que vocês vão ser felizes nessa vida ainda. Mas quando nós vemos textos desse, no conceito de fé e os exemplos mostrados para que a gente possa se comparar, e eu ver o que eu tenho entregado a Deus e como é que eu tenho caminhado diante de Deus, e como eu não tenho me oposto ao mundo, como eu tenho acovardado e cedido a esse mundo. Irmãos, eu me torno cada vez mais fanático. Eu me torno cada vez mais radical. Primeiro comigo, e eu só resisto porque eu tenho fé em Cristo Jesus, porque eu confio nele, não confio em mim. Porque do mesmo jeito que eu estou pregando para vocês e dizendo, olha, Cristo veio para reconciliar o mundo consigo mesmo, eu estou reconhecendo que eu sou o principal dos pecadores, assim como Paulo fez. Mas, irmãos, olhar para esses 3 exemplos de fé, apenas para esses 3, porque receberam o título de justo, justificados diante de Deus, e achar que eu e você, irmãos, temos um passaportezinho carimbado, e que está tudo bem, irmãos. Que terrível descer desse púlpito e não dizer a vocês que está tudo errado. Que nós precisamos rever o nosso conceito de fé, quando a Bíblia o tempo todo vai dizer, se é que tens fé. Eu preciso ver, então, me mostra na tua fé como você tem vivido. É isso que Tiago quer dizer. Eu nunca vi dificuldade em entender Tiago, falando sobre obras e fé. Veja, é natural que se você tem uma fé genuína, você gera obras. É natural que se você tem uma fé genuína, você se entrega ao Senhor, você anda com Deus e você se opõe ao mundo. E não naturalmente viver como nós vivemos antigamente, antes de Cristo. Mudei algumas coisas só apenas. Deixei de fazer algumas coisas. Eu sou crente. Só por causa do costume dos evangélicos. Eu aderi a uma forma de vida evangélica, mas fé nenhuma. Como é que você diz que tem fé em Deus e essa sua fé não progride? E você não cresce, e você não ama? Você não amadurece mais. Veja, falar isso para a igreja Castelo Forte e não ver ela progredir, e não ver ela florescer, e não ver ela chegando mais perto do céu, vivendo cada vez mais para a glória de Deus, mas não ver enfraquecimentos e ver incredulidade como nós temos visto, naufrágios na fé. Tem algo errado com a minha pregação ou então com o ouvido de vocês. Tem algo de errado com aquilo que nós chamamos de fé. Porventura achará o Filho do Homem fé? Essa pergunta ela deve ecoar no ouvido de vocês. Assuma isso para vocês. É como se Jesus Cristo estivesse perguntando, será que quando eu chegar aí na terra, eu vou achar você como um depósito cheio de fé, se entregando a mim, andando comigo, se opondo ao mundo, se opondo ao pecado?
Você deve dormir e acordar com essa pergunta. Veja, acordou amanhã pela manhã, é como o Senhor Jesus Cristo estivesse perguntando: será que eu vou achar fé em você quando eu voltar? Quantos passos, meu irmão, você se propõe a andar então a partir de hoje? Eu quero fazer essa última pergunta, dentro dessas mesmas que eu já fiz. Veja, na ordem então, a partir de hoje, o que é que você pretende entregar ao Senhor Jesus? Da sua vida. Qual a área da sua vida que você pretende entregar ao Senhor Jesus? E dizer: governe, e é o que o Senhor disser. Qual área da sua vida? Vai haver prejuízo, seja sincero. Seja sincero com você mesmo. Se você disser que vai entregar o seu trabalho ao Senhor Jesus Cristo, ao governo dele, vai haver prejuízo. Você, inclusive, pode ser demitido. Se você parar de ser desonesto, se você parar de mentir. E se você parar de fazer tantas outras coisas que são propostas a você, ou que você faz mesmo dizendo que tem fé. Observe o perigo disso. Você pode ter prejuízos nesse mundo. Você vai encontrar a salvação, você vai encontrar Cristo. Mas você pode perder muitas coisas daquilo que você pode prometer agora a Deus. De dizer: Deus, eu entrego absolutamente tudo ao Senhor, sem reservas. Sem reservas, eu entrego tudo ao Senhor, porque você entregou a sua vida por mim. Observe, você vai fazer essa promessa hoje ao Senhor. E amanhã você já começa a selecionar coisas que isso não dá, isso é muito risco, isso é perigoso. E aí eu quero que a voz do Senhor ecoe no seu coração: vou encontrar fé em você. Andar com Deus. Você se propõe a andar quanto com Deus? Alguns passos, algumas voltas, daqui para a esquina, e já partir para longe dele. Já caminhar de maneira autônoma. Ou então caminhar com a serpente. É muito mais incrível caminhar com a serpente, com o diabo. Ele vai ter muita coisa para lhe dizer. Certamente não é assim. Talvez a serpente está no teu coração falando agora. Não é do jeito que ele está dizendo, não. Caminha comigo que eu vou te mostrar o caminho mais excelente. Existem outras maneiras. O quanto você está proposto a andar com o Senhor. Sem que desista. Sem que se canse. Porque Ele vai renovar as tuas forças a cada dia. Se Ele convida você para andar com Ele nessa noite, meu irmão, você tenha certeza que se você quebrar suas pernas nessa caminhada, Ele vai carregar você nos braços. Mas você não vai ficar para trás. E o quanto você declara agora, no seu íntimo, de que vai se opor a esse mundo, que vai resistir a esse mundo, custe o que custar, eu vou resistir a esse mundo. Eu vou dizer não ao mundo, eu vou dizer não ao pecado. O quanto você se propõe de ser radical nesse mundo. Observe que logo mais à noite, ao sair daqui, observe, irmãos, que amanhã no trabalho, na faculdade ou em casa, você não vai receber o título de justo, talvez, mas de covarde. Se propôs, se encheu de vontade, mas não permaneceu firme. Meu irmão e minha irmã, assim como o Senhor teve misericórdia dos hebreus, pregando a sua palavra, dando o conceito de fé e de exemplos. O exemplo de Abel, mesmo ele morto, ainda hoje fala. O exemplo de Noé, o exemplo de Enoque. A minha pergunta é: qual é o exemplo que você vai deixar para a geração depois de você? Qual é o exemplo de fé que você tem dado dentro da sua casa? Qual é o testemunho de fé que você tem dado na faculdade? Qual é o testemunho de fé que você tem dado, inclusive, nessa igreja? Que o Senhor tenha misericórdia de vocês, como teve daqueles irmãos hebreus. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor tenha misericórdia da Castelo Forte. E que assim possamos viver pela fé. Porque sem essa fé é absolutamente impossível agradar a Deus. Amém.